Olá, pessoal. O conteúdo de nossa aula de hoje é o estudo das ondas, né? Nós já terminamos o estudo da luz com a óptica geométrica e agora vamos entrar no estudo das ondas. Nessa aula de hoje, vou apresentar as características, né? Vamos discutir um pouco a respeito do conceito das ondas e também quais são as suas principais características, como direção de vibração, né? A direção de propagação e sua dimensão, né, quanto uni, bi e tridimensionais. Então vamos lá dar um mergulho aqui na ideia do estudo das ondas. Na maioria das vezes a gente entende onda como uma onda dessa, né? Uma onda do mar. Você viu aí para Lulu Santos como inspiração, construiu aí, né, essa bela música. Mas a onda do mar é também uma onda que é estudada na física. Quais as características dela? Né? Vamos entender. Muitas vezes no cotidiano, quando se fala na onda, a gente pensa em alguma gíria, né? Esse cara é uma onda, deixa de onda, algo do tipo. Né? A onda das histórias em quadrinhos, acho que a onda do momento aí é jogar Free Fire, né? Esses jogos online que são a onda do momento, principalmente devido a esse momento de pandemia. Né? Mas afinal, o que significa a palavra onda? Né? Tem diversos significados. No cotidiano, a gente pode chamar uma pessoa cheia de graça, né? Uma pessoa engraçada. Esse cara é a maior onda aí, participa de tudo, né? Pessoa que acompanha a moda, aquele cara ali segue a onda, né, de uma moda punk, por exemplo. Lembrei agora da década de 80, né, também início aí dos anos 90. Onda de rádio, TV, hoje não, hoje tem a onda mais internet, não é? Então, mas vamos se aproximar um pouco mais da física, né? Entender, né, realmente o que significa onda, a palavra onda, né? Segundo o dicionário Aurélio, onda é uma porção de água do mar, lago ou rio, né, que se eleva, é uma vaga, grande quantidade ou afluxo de líquido, grande porção, abundância, agitação intensa, tumulto, ondulação. Olha quanto significado. E para a física, né? Para a física, o que significa uma onda? O conceito que nós mais usamos em física para definir o que é uma onda é esse aqui, ó. Deixa eu destacar aqui com marca-texto. É esse aqui, ó. Uma onda, né? Ela vai ser uma perturbação no meio. Então, a gurizada aí, quando estávamos em sala de aula, alguém perturbou a sala, era uma onda. Ou então, simplesmente você bater numa parede, num tampo, você está produzindo uma onda. Né? Então, em física, nós vamos tentar entender uma onda de acordo com suas características e com esse conceito bem simples. Né? Uma onda é uma perturbação no meio. Né? Então, vamos ter diversos tipos de onda e é isso que nós vamos dar uma estudada aqui. Essa onda que está se mostrando aqui, né, fica o que se chama de ola, né? Isso surgiu na Copa do Mundo do México, né? Década de 1970. O pessoal saía fazendo aquela ola, né? E aí formava uma tipo uma ondulação em todo o estádio de futebol. Isso também caracteriza uma onda. Vamos lá. Para as características aqui da onda. Primeiro, uma onda é toda perturbação ou pulso, né, que se propaga em um meio. Bom, segunda característica, né, é que a onda ela transporta energia, não havendo transporte de matéria. Mas aí vocês vão dizer, professor, peraí, a onda lá no mar, se eu ficar parado, ela vai me arrastar? Opa, peraí, depende de onde você está. Se você for um pouco mais lá no fundo, onde se formam as ondulações, né, você pode ficar ali em cima de um barquinho, ele só vai subir e descer.
Porque uma onda, ela não transporta matéria, ela só transporta energia. Agora, o que acontece? Você está justamente na posição em que ocorre aquela quebra da onda, ali você vai ter uma conservação de energia. Vai ter uma conversão de energia potencial gravitacional em cinética, que é o que produz justamente o movimento, né? Então, essa onda que é muito utilizada para a prática de esporte, como o surf, né, o bodyboard, entre outros, ela tem um transporte de energia, não é um transporte de matéria, por mais estranho que seja. Nós vamos classificar as ondas de diversas formas. Primeiro, quanto à sua natureza. Quanto à natureza da onda, nós vamos chamar de onda mecânica, né? Uma onda que precisa de um meio material para se propagar, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa superfície aqui, esse papel, né? Se eu perturbar ela aqui, ó, vai produzir aqui uma onda. Então eu estou produzindo uma onda onde? Nesse papel. Esse papel é um meio material. Então você vai ter uma onda mecânica, certo? Exemplo, batidazinha no tampo de uma mesa, essa onda no papel, a onda no ar, a onda sonora, por exemplo, se propaga no ar. A onda no lago, na água, não é isso? São ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, tá certo? Aqui uma imagem terrível, né, do tsunami no Japão, de 2011, a imensa onda, né, que vem arrastando. Depois a gente pode até combinar, eu pego uma aula só sobre tsunamis. Aqui, olha só que devastação ocorreu aí nesse tsunami, lá no Japão. E eles tinham barreira antes de tsunami, né? Mas a onda, ela tinha uma amplitude muito grande, né? E a energia que ela liberou foi imensa. E também tinha um imenso comprimento de onda. Estou falando um monte de coisa que vai ser apresentado depois, viu, pessoal? Vamos seguir, né? Falando aqui a respeito do tsunami, que trata-se aí de uma onda mecânica, não é? Só para um pouquinho da curiosidade a respeito de tsunami. A palavra é de origem japonesa e significa onda de porto. Sua origem é um rápido deslocamento vertical de uma coluna de água em regiões de grande profundidade que pode ser causada por abalo sísmico, atividades vulcânicas, deslocamento de terra ou gelo e queda de meteorito. Esse nome aqui, onda de porto, ele é chamado dessa forma porque os pescadores lá em alto mar, a onda passa por eles, ele só faz subir e descer, nem percebe. Mas quando eles chegavam ao porto, estava tudo devastado. Por isso que esse tsunami significa onda de porto. É onde justamente vai ter ali o maior dano, né? Vamos aqui pensar um pouquinho aí. Já falamos das ondas mecânicas, vou agora para outra classificação das ondas. Olha só. Suponha que haja uma explosão no espaço sideral. Seria possível um astronauta que estivesse próximo à explosão ouvir estrondos, né? Aí a gente lembra daqueles filmes de ficção científica, o Star Wars, né? Fica aquele barulho todo no espaço. Será que aquilo ali é possível? Vamos ver aqui, ó. Ondas eletromagnéticas. Sua propagação ocorre no vácuo e em certos meios materiais. Opa, exemplo de uma onda eletromagnética, a luz. Mas vamos pensar então sobre o que eu tinha falado anteriormente. Uma onda sonora, ela é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar. No vácuo, por exemplo, ocorre uma explosão no Sol e você está observando aqui com a luneta. Você está observando aquela explosão no Sol. Você vai escutar o barulho? Não. Porque no vácuo não existe matéria, não existe um meio material para que esse som se propague. Então, lá no vácuo espacial, você tem apenas a propagação de ondas eletromagnéticas. No caso aqui, a luz. Né? Então, aqueles filmes de ficção científica, como eu dei o exemplo Star Wars, é um exagero aquilo ali. Né? Eles colocam aqueles efeitos sonoros, né, que são impossíveis de ocorrer lá no vácuo.
né? Pois não se tem lá um meio material, então não tem como produzir uma onda sonora. E aí vocês podem perguntar, como é que um astronauta se comunica com outro? Através do rádio. No capacete lá do astronauta tem ar, então ele emite essa onda sonora, que é detectado pelo microfone e passa uma onda eletromagnética, que é detectado no outro rádio, não é isso? Do astronauta que está ali fora. E aí ele consegue escutar, tá certo? Vamos seguindo aqui, ó. Características das ondas eletromagnéticas. Primeiro, são formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis. O campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, igual essa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui o que é chamado de campo magnético e aqui o que é chamado de campo elétrico. Esses dois conceitos vão ficar melhor entendidos só no terceiro ano, quando eu falar do campo elétrico e do campo magnético. Terceira, são ondas transversais, vamos entender isso aqui também. Quarto, propagam-se no vácuo com a velocidade c, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e podem se propagar num meio material com velocidade menor que a do vácuo. Isso aqui nós vimos lá no estudo da refração da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Quando ela muda do ar para a água, tem uma diminuição no valor de sua velocidade, devido à refringência desse meio. Vamos seguir. No caso da luz, da onda eletromagnética, o espectro de luz visível, que eu tinha mostrado lá também no estudo da óptica geométrica, para nós fica aqui limitado, né? Do violeta até o vermelho, né? Com uma frequência aproximada aqui de 10 a 14 Hz. Seguindo. Continuando a classificação das ondas, agora quanto à direção de vibração. Essas ondas, elas podem ser transversais ou longitudinais. Uma onda transversal é uma onda que a sua direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. E por quê? Ela vibra na vertical, mas se propaga na horizontal. Posso dar um exemplo da corda do violão. Quando você está tangindo aquela corda, dá uma tangida naquela corda, ela vibra na vertical, mas ela se propaga pelo fio na horizontal, tá bom? Quanto à onda longitudinal, a direção de vibração é igual à direção de propagação. Um exemplo dessa onda longitudinal é o som que nós emitimos. Ele vibra na mesma orientação que se propaga no ar à nossa volta. Ondas mistas, olha só. Elas são constituídas de movimentos vibratórios transversal e longitudinal. Aqui a gente tem um exemplo, né, da onda lá no mar. Você tem aqui uma vibração na vertical, não é? Uma propagação na horizontal, mas aí você também tem uma onda aqui longitudinal. Então, pode observar que o corpo aqui ele vai girando, ó, tá vendo? Nessa orientação. Então, isso aqui, a onda lá do mar, é um exemplo de uma onda mista. Vamos agora para outro conceito, frente de onda, né? E depois vamos voltar às classificações. A frente de onda é justamente aqui, ó, essa parte aqui, dianteira da onda. Sai passando justamente a informação dessa onda, ó. Na propagação das ondas uni, bi e tridimensionais, é quanto à sua dimensão de propagação, vou falar daqui a pouco isso aqui, certo? Há uma fronteira entre a área perturbada e a não perturbada. Há o conjunto de todos os pontos e meio de um determinado instante. Chamamos de frente de onda. Então, a frente de onda está aqui, ó. Por exemplo, você está lá numa bacia, né, e dá uma petelecada lá na água, nessa bacia. Você vê a frente de onda se propagando ali devido a essa perturbação. Agora, classificação das ondas quanto ao sentido de propagação, né? A gente vai ter aqui as ondas unidimensionais, que se propagam apenas numa direção, né? Um exemplo disso aqui é a onda na superfície de uma corda, como você está vendo na animação aqui. Ela se propaga apenas
na direção, né, na dimensão dessa corda. Uma onda bidimensional, onda num lago, né, lâminazinha d'água, um tampo de madeira, superfície de uma mesa, num tampo de mesa. Você bater ali, ó, ela vibra, né, na vertical e se propaga na horizontal. Então você tem uma onda bidimensional. Bom, aqui um exemplo da onda bidimensional aí, né, na superfície de um líquido. E as ondas tridimensionais, elas se propagam em 3 dimensões. Como exemplo dessa onda, nós temos a luz e o som. A luz, então, ela se propaga nas 3 dimensões e o som também. Então vamos para as características dessas duas aí. O som é uma onda mecânica, certo? Longitudinal, tridimensional. A luz é uma onda eletromagnética, transversal e tridimensional. E aí nós temos as características dessas ondas quanto à sua dimensão de propagação, tá bom? Uma onda polarizada, é bom a gente destacar aqui, aí depois eu vou reforçar isso quanto aos fenômenos ondulatórios. As ondas transversais podem ser selecionadas, fazendo apenas as direções desejadas passarem por um dispositivo chamado de polarizador, os quais são chamadas de ondas polarizadas. Onde a gente observa isso? Só ondas transversais podem ser polarizadas. Um exemplo disso é a luz. A gente pode polarizar essa luz através da lente de óculos de sol. São polarizados, não permitindo a passagem de determinada frequência de onda. Bom, está encerrada aqui a nossa aula referente ao estudo das ondas, quanto às suas características. Depois eu chego apresentando aí a velocidade de onda, tudo isso na próxima aula. Para vocês.